Olá, gente bonita! Olá, meus pezinhos de couve, meus pezinhos de alface, tudo bem? Quero fazer com você a resolução comentada dos exercícios do folheto referente ao aulão sobre os ratos de Dionélio Machado, obra cobrada pelo vestibular da FUVEST 2025. Você não sabe que aulões são esses? Os aulões especiais sobre os livros e literatura cobrados pelo vestibular da FUVEST 2025? Então veja esse videozinho aqui em que você consegue mais informações, você obtém mais informações sobre essas aulas especiais que a gente está tendo sobre os livros de literatura cobrados pelo vestibular da FUVEST 2025. Corre lá, que ainda tem vaga para a próxima aula e você ainda consegue ter acesso às aulas que já passaram, que, olha só, ainda estão gravadas. Vai lá! A primeira questão é do Ita. E o que o Ita pergunta pra gente? A respeito de Adelaide, uma das personagens femininas dos ratos, que é a esposa do Nazianzeno. De Dionélio Machado, é correto afirmar, vamos lá, letra A diz, ela é frágil, ingênua, características que agradam, não, desagradam o protagonista, porque ela é um reforço da inércia, do fracasso, da incompetência do coitadinho do Nazianzeno. Bom, letra B, vamos ver se é ela que está certa. Ela é não, ela não é independente, ela é dependente do Nazianzeno. Temos a letra C. Sua fraqueza e ingenuidade servem para que o protagonista justifique seus próprios fracassos. Justifique, que ele explique, veja, ela é que nem eu. Então eu sou tão fracassado que até a minha esposa é fracassada. Então é nesse sentido que está o justifiquem. Mas o que está de errado na letra D e na letra E? Bom, inquestionável a letra D. Diz aqui, ó, ela se sente inferiorizada. Não é que ela se sente. Nós temos a narrativa de Os Ratos, acompanha apenas a perspectiva do Nazianzeno. Então a gente só consegue captar nesse negócio de emoções, sentimentos, só aquilo que o Nazianzeno, o protagonista, sente. Agora eu não sei o que sente, como é que ela se sente, como é que a Adelaide se sente. Eu posso fazer inferências, suposições, mas não dá para saber como ela se sente, ainda mais comparando com outras mulheres. Quem faz essa comparação é o Nazianzeno, ele que compara a esposa dele, né, inerte, chorona, com as mulheres das outras pessoas, dos vizinhos, né? Aliás, é interessante notar, não falei isso na aula, como tem poucas mulheres nesse livro. Não sei se é porque é um livro que fala desse universo do dinheiro, né? Então, naquela época, 1930, esse universo estava na mão dos homens, então é por isso que se tem poucas mulheres neste livro. Posso até dizer que é um livro machista, é um livro falocêntrico, porque a realidade que ele está enfocando, que ele está focalizando, é justamente essa realidade machista, tá bom, crianças? Letra D, descartada. Adelaide não exige do marido luxos, você não vê ela exigindo, né? Luxos, não exige do marido luxos que ele não conseguiria entregar, apenas o suficiente para alimentar a família, né? Veja que ela está preocupada engraçado isso, né? Ela está preocupada com o leite. Agora, se ela exige, se não exige, esse não é um elemento que está sendo focalizado na narrativa. Então, não tenho condições de falar se ela está exigindo luxos ou não, né? Portanto, se bem que essa letra E tá difícil de descartar, viu, gente? Dá um probleminha na redação do Ita, que, bom, não quero falar mal de ninguém, né? Então, vai lá, mas com certeza é a letra C. Portanto, para a primeira questão, você deve ter assinalado aí a letra C. A segunda questão também é do Ita. O que ele pede aqui é em relação à linguagem de Os Ratos, de Dionélio Machado. É correto afirmar, vamos lá, letra A. Respeita não é completamente a norma culta. Lembra que a gente até falou do pra, que como ainda está no comecinho, o cara fala pra a, né? Então ele ainda não conseguiu contrair completamente o para a, como a gente fala no dia a dia, pra, pro, prum, pros, pras, tá? Então ele não respeita completamente, tanto que, olha que engraçado, você tem um trecho que ele apresenta como exemplo, e aparece o me chame o seu Fernandes. Na norma culta você sabe que o pronome oblíquo não pode começar frase, então você percebe que ele não está respeitando completamente essa norma culta. O pronome oblíquo ato, não viu, gente? Me chame. Na norma culta deveria ser chame-me. Portanto, letra A descartada. Letra B.
É ágil e rápida? Sim. Adequada ao ritmo intenso da narrativa, como no seguinte exemplo, entrando pouco a pouco na calma. Olha que interessante, aqui você não tem um ritmo intenso. O cara está entrando pouco a pouco, na calma. Então isso não é exemplo de ritmo intenso, e sim de um ritmo lento. Letra B, descartada. Letra C, desrespeita a norma culta. Há momentos que sim, né? E ainda veja, acabamos de ver que a narrativa, o que é uma narrativa lenta? Nesse trecho que a gente acabou de ver, ela é lenta. Mas ainda é lenta e entediante? Não sei se é entediante. Como você vê nesse exemplo? Ouve-se um baque lá fora, ponto. Eles levantam a cabeça, atentos, ponto. É o portãozinho, ponto. Deixa que eu vou fechar. Bom, veja, essas frases curtas dão dinamismo à narrativa. Então está descartada quando ele fala que ainda é lenta. Não. A linguagem é rápida nesse trecho, tá? Letra C, descartada. Letra D. Embora apresente elementos de oralidade, sim, como os modernistas adoram fazer, né? Não é totalmente coloquial. Verdade. Não é totalmente coloquial, distinguindo a palavra do narrador, norma culta, e das personagens, norma coloquial, em geral, tá? Como no seguinte exemplo, não enxerga o duque nos lugares habituais. É o narrador, que está falando o quê? Está usando uma linguagem culta, não tem marcas de oralidade. Não enxerga o duque nos lugares habituais. E, entretanto, aspas, é a hora dele. Isso, hora dele é uma expressão da personagem. Não é do narrador. Então ele faz questão de separar por meio daquele que a gente chamou, aquele fenômeno que a gente chamou de grafismos, eu separo o que é do narrador do que é da personagem. Tudo que a gente leu fora das aspas é o quê? Da aspas simples, né? Porque o trecho inteiro já está entre aspas. Fora das aspas simples, você tem voz do narrador, norma culta. É hora dele, voz da personagem. Mas veja, aqui hora dele não é linguagem coloquial, mas o que a questão está dizendo, o que a alternativa está dizendo, embora apresente elementos de oralidade, não é totalmente coloquial, como se vê nesse trecho. Não é coloquial. É essa que você deve assinalar. Mas, professor, então o que está errado na letra E? Veja a letra E. Jamais, já desconfie, né, dessa coisa radical. Lembra que humanas, essas afirmações radicais nunca, jamais, sempre, né? Desconfie. Não posso ser tão radical em humanas. Essa deve estar errada. Jamais apresenta uso do discurso direto. Caramba, você tem um travessão aqui, isso é marca de discurso direto. Onde, professor? Está aqui, ó. O Nasiazeno tem um grande aperto hoje. Isso é uma frase da personagem, do Alcides, que foi apresentada de maneira direta pelo narrador, sem alteração nenhuma. Tanto que tem um travessão que separa a fala da personagem da fala do narrador. Então aqui eu tenho um exemplo de discurso direto. Bom, portanto, para a segunda questão, você deve ter assinalado aí a letra D. Terceira questão também do ITA. O que acontece? Ela pede o seguinte: assinale a alternativa correta acerca de Os Ratos de Idionelli Machado. O que o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, né? Ele pede. A narrativa respeita a ordem cronológica. Você lembra que, por exemplo, há 2 cortes por volta do meio-dia e por volta das 20 horas. Há 2 cortes na narrativa, em que o cara salta no tempo, tá? Depois ele recua para completar essas lacunas. E também, enquanto a gente vasculha a mente do Nasiazeno, quando o narrador está na mente do Nasiazeno, você vai ter rememorações, tanto do passado, o passado próximo, quanto do passado distante. Voltamos até a infância da personagem. Então ele não segue em ordem cronológica. Letra B. A narrativa fragmentária, tá vendo? Tem cortes na narrativa, apresenta idas e vindas no tempo, o que provoca certa inquietação no leitor. Você deve ter percebido isso, mas várias vezes ficou, mas peraí, o que esse cara está falando? Peraí, do que ele está falando? Peraí, em que momento a gente está? Então isso às vezes, quando você ainda não está acostumado com o estilo dos ratos, você se perde, porque eu estou na mente da personagem e é de fato caótico. Ele mais ou menos, o narrador mais ou menos dá uma ordem a esse caos. Não é como, por exemplo, uma Clarice Lispector, mas está no caminho. Então você fica meio que perdido na narrativa dele. Então você tem a dificuldade de estabelecimento da ordem dos acontecimentos. É essa a alternativa. Mas o que está errado nas outras, professor? Embora a narrativa não respeite a ordem cronológica dos fatos, verdade, esse recurso não apresenta efeito algum sobre o leitor. Acabamos de ver. Te deixa um pouco confuso. Peraí, não estou entendendo a história. Letra C, descartada. Letra D. Todas as informações contidas no texto que não seguem o tempo cronológico
não é que elas estejam desvinculadas do enredo. Elas explicam o porquê que o nazaziano se comporta dessa forma. Por exemplo, por que o nazaziano se sente mal ao olhar para a roupa do Alcides? Então volta ao passado, lembra aquela promessa para Santo Antônio? Então essa fuga, essa quebra do eixo cronológico tem a ver, explica o enredo. Portanto, essa está errada. Letra E. Todas as informações contidas, todas, desconfie desses radicalismos, devem estar errados. Todas as informações contidas no texto que não seguem o tempo cronológico representam apenas um devaneio. Não são devaneios, não são sonhos. Algumas são memórias, algumas explicam a história. Outras, por exemplo, quando ele está na cama, ele devaneia, né? Mas o que acontece? Não é que ele devaneia, quando ele recapitula o dia, aí você consegue entender a questão do sapato, a questão do queijo, do brinquedinho. Então não são meros devaneios, não são meros sonhos, delírios, tá bom? Portanto, para a terceira questão, você deve ter assinalado aí a letra B. Quarta questão, também Ita. O que o Ita nos pergunta? Acerca dos ratos de Leonel Machado, é correto afirmar que, letra A, a linguagem do romance permite identificar uma separação conceitual rígida entre humano e animal? Não. E até esse exemplo ele não separa, ele mistura, ele funde. Então, lembra que a gente falou que tudo ali são ratos. Então, os personagens são aproximados do animal, como nesse exemplo. Duque volta-se inteiramente para o lado naziazeno, avança de um focinho sereno. Então, quando eu falo que ele tem um focinho, eu não estou separando radicalmente o animal do humano. Estou juntando, estou misturando, estou fundindo. A descartada. Letra B. A intertextualidade não é um elemento narrativa. Veja, quando eu cito toda aquela discussão sobre comunismo, integralismo, eu tenho todo um conjunto de textos que eram discutidos naquela época que entram na narrativa e ajudam a entender um pouco do contexto daquela época e até do caráter do diretor. Portanto, B, descartada, né? Letra C. Há elementos na linguagem que permitem identificar a santificação de personagens. Veja, as personagens não são santificadas, ninguém é santo ali, nem mesmo nesse exemplo que é dado aqui. Portanto, não há... O que é santificar? Eu trato como se fosse santo. Ninguém presta nessa narrativa. Letra D. No romance, os ratos são uma alegoria do retorno à natureza. Veja, eles são uma alegoria, sim, de como a sociedade do dinheiro rebaixou as pessoas. Mas não, olha, o que ele fala? Um retorno à natureza e da reconciliação do ser humano com a sua melhor índole. Não, é com a sua pior índole, portanto, D, descartada. Ficou a letra E. Há elementos na linguagem que indicam animalização ou rebaixamento do humano. A letra A já mostrava isso, né? Como ilustra o seguinte exemplo. Naziazeno vê-se no meio da sala, atônito, sozinho, olhando para os lados, para todos aqueles fugitivos que se esgueiram, quer dizer, que escapam de maneira escondida, né? Escapam de maneira sorrateira, que se somem com pés de ratos. Veja que isso rebaixa. A ação de muitas das personagens é comparada à ação de ratos. Então todos ali são ratos. Ora, então você deve ter percebido, para a quarta questão, eu devo ter assinalado aí a letra E. Quinta questão, Federal de Santa Maria. O que ela pergunta lá no Rio Grande do Sul? Assinale a alternativa incorreta a respeito dos ratos de Dionélio Machado. Se está pedindo incorreta, quer dizer, não preciso ler todas as outras, que todas as outras são corretas. A incorreta é a letra E. O desfecho é frustrante, pois Naziazeno não arranja dinheiro, ele arranja sim dinheiro. Ele arranja sim dinheiro. Portanto, para a quinta questão, você deve ter assinalado aí a letra E. Sétima questão, Federal de Minas Gerais. Veja o que ela pede aqui. Ainda encara todo mundo para ver se descobre o amigo. A coisa não é de perder tempo. Foi o Andrade, não era com ele? Não, o Andrade, lembra que episódio era esse? O Alcides disse, olha, eu fiz uma venda e aí o que acontece? O Andrade está me devendo uma comissão dessa venda. Vai lá cobrar ele. E com esse dinheiro você consegue o suficiente para pagar essa dívida com o leiteiro. Muito bem, crianças. Ele foi e o Andrade disse, não, a minha parte já está paga. Voltou, pelo que me lembre, do doutor Reese, do Banco de New York, essa parte. E aí o que acontece? Veja, assinale a alternativa
que ilustra corretamente a mudança no comportamento. Você lembra? A gente falou disso na aula. O Nazianzeno é sempre um cara inerte. Os outros é que fazem as coisas por ele. O Alcides e o Duque é que fazem tudo. Muito bem. Só que aqui é uma exceção. Foi a única vez que eu me lembre, né, que ele tomou uma atitude. Ele foi lá para o banco de New York para ver se Bank of New York, para ver, olha, eu vou cobrar então desse diretor. Ele até, veja, foi uma agressão ao estilo de vida dele, tanto que ele até fica pensando, nossa, como é que eu cheguei aqui? Por isso que ele fica aliviado quando o funcionário fala, ele está de viagem para Rio de Janeiro. Bom, você já sabe então qual é a alternativa, vamos direto na letra C. Ele passa de retraído, um inerte que não faz as coisas, para alguém dinâmico, que resolve fazer as coisas. Portanto, para a sexta questão, você deve ter assinalado aí a letra C. Sétima questão, Federal de Minas Gerais, assinale a alternativa em que o trecho apresenta o desfecho do pedido de dinheiro de Nazianzeno ao diretor. Vocês se lembram, né? Que humilhação, mais uma humilhação do Nazianzeno. E foi a possibilidade de desforra do diretor, né? Veja, quando seu filho esteve doente, eu o ajudei como pude. Então ele já expôs para todo mundo ali, né? Para todo mundo que estava ali presente, que o Nazianzeno já tinha pedido dinheiro emprestado. Né? Então já não era a primeira vez. E fala alto para todo mundo ver. O quê? Ele está pedindo dinheiro emprestado? Né? E aí ele não me peça mais nada. Quer dizer, agora o diretor está a desforra. Não vou ser mais enganado, não vou ser mais tripudiado por você não, tá? Não me peça mais nada. Não me encarregue de pagar as suas contas. Que humilhação, é uma bronca, né? Já tenho as minhas e é o que me basta. E aí o pessoal começa a rir, os risos. Ele virou até motivo de chacota, motivo de tiração de sarro. Portanto, sétima questão, facinha essa, né? Você deve ter assinalado aí a letra C. Oitava questão, Federal do Rio Grande do Sul, ela pergunta o seguinte, ela dá 3 afirmações. Considere as seguintes afirmações a propósito de Os Ratos de Ornélio Machado. Bom, crianças, já vou adiantar. Todas estão corretas. Todas estão corretas, né? Veja, a primeira, ele fala, narra um dia de tensão e profunda angústia na vida de um funcionário público que tenta de vários modos obter dinheiro para saldar uma dívida junto ao leiteiro que já ameaçara cortar o fornecimento do produto, que é o leite. Certíssima. Embora narrada em terceira pessoa, olha, lembra disso? Isso é importante, você lembrar. O romance privilegia o ângulo de visão do personagem principal, do protagonista, Nazianzeno, em sua peregrinação pela cidade. Certíssima. No desfecho da narrativa, os ratos simbolizam os sentimentos do protagonista, simbolizam tantas coisas, não é? Por exemplo, os sentimentos do protagonista, numa metáfora que abrange a personagem principal e quaisquer outros indivíduos de situação social semelhante. Quer dizer, consigo dinheiro, mas isso vai se acabar. Quer dizer, eu estou conseguindo, mas é empréstimo, vou continuar devendo, eu não vou conseguir sair da minha situação, então esse dinheiro vai ser consumido. Portanto, para a oitava questão, 1, 2, 3, 1, 2, ó, tá vendo? Quais são as corretas? 1, 2, 3, vamos todos na letra E. Nona questão, Federal de Minas Gerais, ela pede o seguinte, todas as alternativas apresentam passagens de Os Ratos, que se de colocar em itálico o nome da obra, que tem sempre que estar destacado, o nome de uma obra literária, de Ornélio Machado, que podem ser interpretadas como antecipação do clímax que ocorre ao final do livro. Veja, o que é antecipação? Ratos, ratos, ratos. Então você tem, exceto, nossa, eu odeio quando esses vestibulares de Minas faziam isso. Você está lendo todo o enunciado, está dando a impressão que estou procurando a alternativa correta. Só a última palavra, opa, não, estou procurando a errada. Então nós temos 3 alternativas em que você tem a ideia dos ratos. Por exemplo, na letra A. Ele fala aqui, ó, fugitivos, você tem, ó, para todos aqueles fugitivos que se somem com pés de ratos. Isso antecipa o final do livro. Letra B. Os jogadores estão mais uma vez na sua ocupação, com o seu silêncio, os seus passos surdos polvilhados daquele crepitar fininho. Isso é passo de rato. Veja aí, a letra D. Caras vão e vêm. Né? Você lembra vários vídeos que a gente vê
Eu estou lembrando agora de um vídeo que era acho que era um depósito de alguma planta, acho que era milho. Quando o cara levanta o saco, o todo, alguma coisa que cobria aquele monte de milho, você tem aquele monte de rato começa a correr para tudo que é direção, né? Então, olha, caras que vão e vêm, quase todas ao passar, põem os olhos nele. Típica atitude de rato, mas não tem nada de rato na letra C. A mão mergulhada dentro do bolso da calça ainda segura o dinheiro. Seus dedos estão ficando suados. Abre então a mão e retira aberta e com precaução, para que não haja perigo dele arrastá-la para fora e o dinheiro cair, perder-se. Aqui na letra C não tem nada que lembre rato, portanto nada que antecipe o final do romance. Então, para a 9ª questão, você deve ter assinalado aí a letra C. 10ª questão, Federal do Rio Grande do Sul. Que ela pergunta? Leia o seguinte excerto de Os Ratos. Não sei porque eles colocaram entre aspas, porque aspas é parte de obra. É o nome de um capítulo, o nome de um poema que compõe uma obra mais ampla, né? Bom, se compõe porque é mais ampla, óbvio, né? Lá o BME. De Dionélio Machado. Então, olha, está exausto, tem vontade de se entregar naquela luta que vem sustentando, quereria dormir. Aliás, esse frio amargo e triste que lhe vem das vísceras, que lhe sobe de dentro de si, produz-lhe sempre uma sensação de sono, uma necessidade de anulação, de aniquilamento, quereria dormir. Então, parece até uma coisa do depressivo, né? Diante de uma dificuldade, eu quero dormir, não quero saber da vida. Tanto que o livro lembra exatamente isso, um caso psicanalítico. Tá? Então, você pode abordar essa obra dessa forma, né? Bom, mas você tem o quê? Considere o enunciado a seguir e as 3 respostas. O desânimo de Nazianzeno, protagonista de Os Ratos, é decorrente, é consequência do quê? Da convicção... basta apenas dizer qual é a que está errada. É a segunda, gente. A 1 e 3 estão corretas. O que está de errado a 2? Veja, da falta de melhor oportunidade profissional que o faz consumir... Veja, ele não consome o dia inteiro em busca de alternativas de trabalho. Ele consome o dia inteiro tentando encontrar uma maneira de conseguir 53 mil réis para pagar a dívida que ele tem com dinheiro, com o leiteiro. Portanto, se só a 2 está correta, 1 e 3 estão corretas, você deve ter assinalado aí a letra C. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação às questões do folheto sobre o aulão a respeito de Os Ratos, de Dionélio Machado, obra cobrada pelo vestibular da FUVEST 2025. Espero que você tenha acertado as questões. Se não acertou, tudo bem, isso faz parte da aprendizagem, foi uma maneira de, muito bem isso acontecer, foi uma maneira de, errando aqui, você se ajustar, calibrar o seu conhecimento para detonar na prova da FUVEST, que eu estou confiante, você vai arrasar nessa prova. Bom, qualquer dúvida, se você tiver, estou aqui para dirimi-las. Eu falo chique, hein? Falo bonito, hein? Para dirimi-las e, se tiver dúvida, entre em contato comigo, tá bom, meu amorzinho? Pode dar meu pedacinho de couve, meu pezinho de alface. Então, eu te aguardo na nossa próxima aula, que é sobre Água Funda de Ruth Guimarães. Um beijo e até lá!